Bom dia, produtor, está no ar, são 7 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília, começando a edição de hoje com destaques da nossa capital federal. Quem traz os detalhes é a Berenice Leite. Berenice, bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Depois de 2 meses de crescimento, o Índice de Atividade Econômica, IBC-BR, registrou uma leve retração de 1,13% no mês de agosto, se comparado a julho. O IBC é basicamente uma prévia do resultado do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. É a partir deste levantamento que o Banco Central define a taxa básica de juros do país, conhecida também como taxa Selic. Em setembro, a Selic ficou em 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos, para conter aí a alta de preços. Os analistas das instituições financeiras estimam que a taxa vai permanecer estável até o fim do ano e que começa a recuar em 2023. De Brasília, Berenice Leite. Você acompanha agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. As informações na manhã dessa terça-feira são com Jaine Costa. A semana iniciou com queda na Praça Pecuária de São Paulo, nas praças pecuárias de São Paulo, né? Segunda-feira abre com baixas nos preços devido às escalas mais alongadas e também a tendência do mercado externo de reduzir as suas importações. Então isso tem afetado o preço dos bovinos. Com isso, o boi gordo teve um recuo de R$ 3,00 por arroba, sendo cotado aí em R$ 282,00 por arroba. E para as fêmeas, vaca e novilha, tiveram um recuo de R$ 2,00 por arroba, sendo cotada então a vaca a R$ 265,00 por arroba e a novilha R$ 275,00 por arroba, preços brutos e a prazo. Já o bovino destinado à exportação, o boi China, né, teve uma queda aí para essa segunda-feira de R$ 5,00 nas cotações. Então está sendo negociado a R$ 285,00 por arroba. Na Praça Pecuária de Marabá, no Pará, o boi gordo segue estável, né, na sua cotação em relação ao fechamento de sexta-feira, 14/10. Então, está sendo negociado aí a R$ 260,00 por arroba, preços brutos e a prazo. Já para as fêmeas, houve uma queda de R$ 2,00 por arroba. Dessa forma, a vaca ficou cotada em R$ 253,00 por arroba e a novilha em R$ 258,00 por arroba. Já no mercado de carne com osso, apesar das ofertas aí mais enxutas e de uma estabilidade em boa parte do preço, né, no mercado da carne com osso, alguns ajustes negativos ocorreram no comparativo semanal. Então, o preço da carcaça bovina de bovinos castrados, né, está sendo no atacado paulista cotado em R$ 18,61 o quilo, com uma queda aí de 0,7% nesse comparativo semanal. E seguindo pela queda de 0,2% na cotação do bovino inteiro, onde a carcaça inteira está sendo precificada em R$ 18,15 o quilo. Já a ponta de agulha de bovino charqueado, né? Por outro lado, teve aí um aumento de 0,7%, cotado em R$ 15,00 o quilo, também nesse comparativo semanal. Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada, até o próximo. 7 horas e 21 minutos. Para dar sequência, vamos agora então conferir a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Preços para uma boiada comum à vista, livres de fundo rural, destacando a região sudeste com preços mínimos, já com queda de R$ 3,00 em Barretos, interior de São Paulo. Olha só, essa queda faz com que a arroba seja cotada a R$ 276,00. Tem queda também de R$ 3,00 em Araçatuba, interior de São Paulo. A arroba vem ao preço mínimo de R$ 276,00. Além disso, o Espírito Santo também registra alta na manhã de hoje, alta de R$ 2,00, fazendo com que o preço mínimo chegue a R$ 273,00. As demais praças aqui da região sudeste do Brasil não têm registro de variação para amanhã dessa terça-feira. Você pode conferir mais detalhes no portal sba1.com. Vamos para o sul do Brasil? Vou te mostrar como está a situação por lá também. O sul do Brasil há algum tempo vem mostrando mudanças no cenário, né? Tem queda de R$ 2,00. No noroeste do Paraná, a arroba vem a R$ 281,50.
Também tem queda de 10 centavos no oeste do Rio Grande do Sul, fazendo com que o valor da arroba fique cotado a R$ 9,25 o quilo. O oeste de Santa Catarina não tem variação e a região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para hoje também não registra nenhuma variação. Saindo do sul do Brasil, nós vamos para o centro-oeste e eu começo pela primeira tela, destacando para você aí Goiânia a R$ 259,00 e o sul do Goiás a R$ 264,00. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vem a R$ 266,00, igualmente a Dourados, e aí Três Lagoas fechando a R$ 261,00. Lembra você que nessa praça não tem registro de variação para nenhum dos estados que aqui foram comentados. Então, na tela do Centro-Oeste, os números nessa primeira tela, entre Goiás e Mato Grosso do Sul, sem registro de variação. Saltando dessa região, nós vamos para o Mato Grosso, é a nossa segunda tela. No Mato Grosso, vou te mostrar como fica a situação. Cenário diferente, tem queda de R$ 2,00 em Cuiabá, fazendo com que a arroba chegue a R$ 247,00. Tem queda também de R$ 2,00 no sudoeste do estado do Mato Grosso, a arroba vem cotado a R$ 252,00. O norte e o sudeste do Mato Grosso não tem variação, permanecem a R$ 254,00. Saltando do centro-oeste para o nordeste brasileiro, vou mostrar para você que teve queda de R$ 2,00 no sul da Bahia. Pois é, nordeste brasileiro apresentando essa variação para hoje. Com essa queda de R$ 2,00 no sul do estado baiano, a arroba vem ao preço mínimo de R$ 272,00. É a única praça dessa tela que tem registro de variação, as outras permanecendo com os mesmos números que você aí de casa já vem acompanhando há algum tempo pelas lentes do canal do Boi. Para nós encerrarmos, vamos para o norte do Brasil. No norte tem queda de R$ 2,00 em Redenção, no Pará, fazendo com que o valor da arroba chegue a R$ 249,00. Lembrando a você que esse é o preço mínimo para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. É o preço base, pode ser que existam alterações aí dentro de Redenção ou em qualquer outra praça que nós mostramos aqui, porque esses são preços mínimos. Tem queda de R$ 2,00 no sudeste de Rondônia, viu, pessoal? O valor da arroba vem cotado a R$ 249,00. Destaque para o sul e norte do Tocantins, que sempre registram variação, hoje permanecendo sem mudança, ao valor de R$ 261,00. Mais uma vez, lembrando que são preços mínimos levantados aí pela nossa parceira Scott Consultoria. Para a gente fechar essa parte de análise dos números, você vai ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, e a apuração também é da Scott Consultoria. Paraná alcançou mais uma marca importante na redução do tempo médio para a abertura de empresas. Em setembro de 2022, foram necessárias apenas 15 horas para a criação de um empreendimento no estado. É o que você confere na reportagem que abre o Bom Dia Produtor. Bom, nós tivemos um pequeno problema técnico, mas esse dado é bastante relevante para mostrar principalmente a facilidade com que as empresas estão conseguindo ser abertas e executarem suas tarefas aqui no Brasil. Essa reportagem foi preparada com um foco sobre o Paraná e daqui a pouco você vai conferir todos os detalhes. Mas eu destaco para você agora que a pecuária está aumentando a atenção sobre a qualidade e manutenção de pastagens como fator fundamental para a alimentação de bovinos. Os investimentos miram em dois fatores importantes: o combate aos custos e a permanência do Brasil entre os países que investem em sustentabilidade. Gustavo D'Angelo conversou com o professor da USP sobre esse assunto. É o que você acompanha a partir de agora. Ao meu lado está o professor Moacir Corsi. Professor, qual que é a atual situação das pastagens no Brasil? Eu acho que ela está em evolução, uma evolução bem caracterizada por maiores produtividades, melhor atenção a uma integração na exploração da pastagem. Hoje nós falamos de conservação de forragem para o pessoal que está intensificando. Antes isso era menos intenso, essa presença da intensificação. A adubação de pastagem, ela está crescendo, ela está tendo já uma representatividade bastante significativa no processo e evidentemente é esse o caminho que nós devemos seguir mesmo. Se nós não tivermos uma maneira de produzir mais,
com uma rentabilidade tanto econômica, socioambiental, nós vamos ser excluídos. Porque a agricultura faz isso com muita propriedade e a expansão da agricultura ela depende de muita terra, porque ela precisa de autonomia da máquina, autonomia para plantar, autonomia para colher, porque eles têm janelas muito apertadas, eles precisam de área. E essas áreas, evidentemente, estão na mão de pecuaristas. Então, toda hora essas áreas vão ser assediadas para ser cedida para a agricultura. Nós precisamos produzir mais. Então, um termo que nós temos de colocar entre produtividade com economia social e ambiental, nós temos que colocar mais um termo. Tem de ser suficiente. Suficiente para quê? Que tenha uma rentabilidade semelhante ao que as outras alternativas de uso do solo têm. E essa é a mensagem que o senhor quer passar durante a sua palestra aqui no encontro, né? Vai ser bem essa mensagem e com um pouquinho mais de ênfase em algumas coisas que a gente precisa consertar logo, porque nós não temos muito tempo. O que eu digo é que no Rally da Pecuária há 5 anos atrás, eles mostram que produtor de 12 arrobas para cima representa 19% daquele bloco que ele foi levantado os dados. Eles já estão produzindo quase 50% da produção. Em outras palavras, nós não temos muito tempo. Ou a gente acelera o processo, ou então esse grupo que tem produtividades acima de 12 arrobas por hectare vai tomar as rédeas da produção. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas suas informações. De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Agora sim, fala do Paraná, que alcançou mais uma marca importante na redução do tempo médio para a abertura de empresas. Em setembro deste ano, foram necessárias apenas 15 horas para a criação de um empreendimento. É o que você confere na próxima reportagem. Para você que está pensando em abrir o seu próprio negócio, o que você acha que é mais difícil na hora de colocar o empreendimento para funcionar? Eu tenho certeza de que a maioria aí respondeu que é a burocracia com a documentação necessária para abrir a empresa. Acertei? Pois fique sabendo que no Paraná essa é uma das partes mais fáceis e mais rápidas. Em todo o estado, a Junta Comercial está acelerando os processos e no mês de setembro deste ano, o estado bateu um novo recorde no tempo médio para a abertura de novos empreendimentos. Nós temos aqui dois procedimentos que influenciaram diretamente para que a gente tivesse êxito nessa empreitada, tá? Um deles foi a transformação da junta do meio físico para a junta 100% digital. Então, em 2019, eu apresentei um projeto para o governador chamado Junta 100% Digital. Até lá, em 2019, todos os processos eram físicos. De lá para cá, a gente transformou 100% digital. Então, esse foi o principal processo, né, para influenciar na contagem da melhoria desse tempo. Hoje você abre, altera e baixa uma empresa de qualquer lugar do mundo, coisa que não acontecia até 2018. E a segunda parte desse processo, desse projeto, é o trabalho que o meu pessoal aqui desenvolve, toda a minha equipe desenvolve, o comprometimento da minha equipe, né? Ainda de acordo com o presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná, já está em andamento, junto com o governo, um projeto que pretende automatizar o sistema dos municípios, fazendo com que as consultas de viabilidade locacional não necessitem mais de interferência humana, agilizando assim os processos de abertura da nova empresa. A hora que todos os municípios do Paraná estiverem automatizados, esse prazo de horas, de 15 horas, vai cair para 2 horas, 3 horas ou talvez até menos do que isso. Então a gente tem muito que melhorar, tem muita coisa para ser feita no próximo ano. O tempo que a gente leva em consideração para a abertura das empresas desde o início da consulta de viabilidade de nome, locacional, que é endereço, o CNPJ e o registro do ato aqui na Junta Comercial. Esse é o tempo que a gente considera para a abertura de empresas, tá? Só no mês de setembro deste ano, os empresários paranaenses abriram 22.990 novas empresas, contra 21.017 abertas no mesmo período de 2021, o que representa um crescimento de 9,4% frente ao mesmo mês do ano anterior. Até agora, já são 213.122 novas empresas registradas em todo o Paraná em 2022. Números que representam também um aumento no número de novos empregos.
Hoje a gente tem aqui no Paraná a possibilidade de você abrir uma empresa no dia, registrar o funcionário no dia, faturar no dia e pagar o imposto no mês seguinte. Então não tem a menor dúvida, nada acontece nesse país se você não tiver uma economia aquecida. E a economia só vai estar aquecida se as empresas estiverem efetivamente atuando nos seus segmentos. Tá? Isso gera emprego, não tem a menor dúvida. E agora você confere qual é o touro do dia do Genética BR. Gabriel Borges contando pra gente qual é o reprodutor de hoje. E o touro do dia para você, o lote número 221, Garapo da São Lucas, meu amigo. Dá uma oportunidade para esse touro dentro do teu rebanho, porque olha, que touraço, hein? Vem do núcleo precoce da São Lucas, é um touro que traz aí a ascendência do mogno da tradição em vaca big do BJ. E o mogno da tradição, filho do Bitelo DS, Donald Strang, linhagem Lengruber, é um Deca 1 com 11,67 e bom para praticamente tudo, né? Peso ao ano, peso ao sobreano, peso à fase materna, efeito materno, acabamento de carcaça, marmoreio, perímetro escrotal aos 450, precocidade e musculosidade. Lembrando que esse touro, o lote número 221, o Garapo da São Lucas, hoje na ação Touro do Dia, de 18 por apenas R$15 no pacote de 200 doses. Corre lá! O Agrocanal e o Canal do Boi transmitem até sexta-feira o Sexto de Olho na Fazenda Genética Fazenda Mirante. Ampla oferta de reprodutores Nelore PO e novilhas prenhes Nelore PO, PC e PA, com a realização da Connect Leilões. Essa seta vai te levar a conhecer uma seleção genética alicerçada em medições. Tudo começou com um homem que queria ser arquiteto, mas formou-se em agronomia. De outro modo, podemos considerar que ele arquitetou seu rebanho dentro de um conceito próprio de melhoramento. Saladino Nunes, já referenciado por ser o primeiro funcionário da Embrapa em Mato Grosso do Sul e por ter desenvolvido muitas tecnologias que influenciam até hoje a pecuária brasileira. E veio desde essa época, em 62, a gente veio começando a trabalhar e evoluindo com as tecnologias que foram se adaptando nessa época. O filho Gustavo Nunes segue atentamente os conselhos do pai, mas com uma vantagem: o grande número de avaliações que norteiam e dão rumo certo à seleção da Fazenda Mirante. Um trabalho que meu pai começou a desenvolver já em 1982 e agora, também por último, a gente procurou ser mais rigoroso nos descartes. Já estamos há 10 anos selecionando baseado na metodologia do programa GenePlus da Embrapa. Safra após safra a gente procura estar sempre melhorando, né? Evidentemente, quando um gado produzia o que o Nelore produzia naquela época, não precisava mostrar nem falar melhor do que isso. Então desde aquela época a gente vem trabalhando, né? E até a gente fala com bastante orgulho, né? Todos os reprodutores que a gente vai ofertar esse ano, todos são classificados como elite no programa GenePlus, né? E são essas metodologias que conduzem a seleção da Fazenda Mirante, desde aquela época em que o senhor Saladino começou e fez com que a cada safra alcançasse características produtivas provadas. Aqui atrás de mim estão as fêmeas que vão estar sendo ofertadas aí no nosso leilão de outubro, todas próximo de fechar 24 meses, na data do leilão, todas já com prenhez confirmada. A gente procurou usar os melhores reprodutores disponíveis no mercado, como vocês estão vendo, sem maquiagem, no pasto, exatamente no ambiente delas aqui atrás de mim. E os amigos aí, investidores, criadores, quiserem adquirir essa genética, ficar de olho. 17 a 21 de outubro, Canal do Boi, Dueto, Consultoria, Connect Leilões e o nosso Instagram também, Fazenda Mirante 62. A gente vai estar postando as maiores informações. Então está confirmado, de 17 a 21 de outubro,
mais um De Olho na Fazenda Mirante pelo Canal do Boi. A leiloeira é a Conect Leilões, assessoria dos irmãos Leonardo e Cíntia da Dueto. E o Catatal baterá o martelo, mas não podemos esquecer de quem faz os acasalamentos, o veterinário Rodrigo Bonilha. A transmissão será pelo Canal do Boi. 7h37, horário de Brasília. Vou para o nosso primeiro intervalo comercial. Enquanto isso, pega o seu celular e vai mandando mensagem para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, 67998631001. Estou esperando sua mensagem, é por aí que você faz contato com a gente, mandando suas dúvidas, sugestões de pauta. Quer mandar um abraço para alguém, só encaminhar nesse telefone aqui. Não esquece de dizer o seu nome completo e a cidade de onde você está falando. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco Bom Dia Produtor está de volta. Bom Dia Produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A previsão é de chuvas ao longo do dia, com alguns períodos de melhoria. O volume de chuva previsto para hoje é de 10 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 15 graus e a máxima de 20 graus. 7h41, horário de Brasília. Destaco para você que a Embrapa quer compreender os principais fatores de risco para o carrapato e tristeza parasitária bovina. As informações com Kylie Rodrigues. A Embrapa Pecuária disponibilizou o questionário para compreender os fatores de risco para a ocorrência do carrapato dos bovinos e da tristeza parasitária bovina nas propriedades rurais de todo o Brasil. A tristeza parasitária é um dos principais problemas decorrentes da infestação pelo parasita e consiste em um complexo de doenças causadas por protozoários e pela rickettsia. De acordo com a Embrapa Pecuária Sul, os resultados da pesquisa darão suporte a uma ferramenta para o uso a campo, que vai permitir a realização do diagnóstico da babesiose de forma precisa e rápida. A enquete aborda itens como níveis de infestação, produtos, formas, frequência de controles e tratamentos realizados para o carrapato, maneiras de identificação, diagnóstico e notificação da tristeza parasitária bovina, dados gerais das propriedades, entre outras informações. A pesquisa é direcionada a produtores rurais e técnicos, como médicos veterinários e outros profissionais. Para acessar o questionário, basta entrar no site da Embrapa. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Vamos acompanhar agora uma entrevista do Gustavo D'Angelo, que dessa vez fala sobre os produtos mais apropriados para o tratamento de animais. Esses são grandes desafios para o pecuarista e profissionais que cuidam da sanidade de bovinos. A orientação partiu do professor Henrique Ortolani. O assunto agora é a sanidade em sistemas intensivos. E quem vai falar sobre esse assunto é o professor Henrico Ortolani, professor de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Professor, por que é importante garantir a sanidade do rebanho nos sistemas intensivos? Bom, em qualquer sistema você tem que garantir a sanidade, porque muitas vezes você se prepara muito bem para dar o melhor de nutrição para o animal e tudo pode desmoronar se ele tiver doença. Então, o X da questão é você trabalhar na prevenção, né? E como melhorar isso no sistema intensivo? Bom, eu mostrei hoje na palestra que no sistema intensivo você tem maior chance de ter, por exemplo, infestação de carrapato, né? E de verminose, como foi o tema da minha palestra hoje, né? Então, primeiro eu mostrei como é que tanto o verme como o carrapato atuam, como é que é o ciclo de vida deles e a partir daí, como é que você poderia fazer o controle num sistema intensivo que ele tem mais chance de ter esses problemas. Certo. E quais são os principais desafios, né, de conseguir essa melhor sanidade nesse sistema? Bom, o principal desafio é você se preparar para saber, por exemplo, no caso dos carrapatos, qual é o melhor carrapaticida que está funcionando, porque você tem problemas seríssimos de resistência, né? E depois você fazer as medicações nos animais que têm a maior quantidade de carrapatos que nós indicamos, aí geralmente 20 carrapatos, né, adultos por animal, e você usar o carrapaticida certo nos momentos certos. Tá certo, obrigado pelas suas informações.
De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Muito utilizada, principalmente em áreas onde há escassez de água, a irrigação agrícola é uma solução ainda pouco implantada por produtores de todo o Brasil, devido aos altos custos e à falta de incentivos. O assunto foi tema de um evento no Rio Grande do Sul, que aconteceu na Fenatrigo, em Cruz Alta. A reportagem é de Bia Pereira. O Brasil caminha a passos lentos para o aumento das suas áreas irrigadas. Enquanto em outros países a média fica entre 8% e 10%, no Brasil esse número não passa de 2% das lavouras cultivadas e irrigadas. No Rio Grande do Sul, esse número é menor ainda, pouco mais que 1%. Com isso, o Brasil perde muito em produtividade. Para o representante do Irriga Global, temos o principal subsídio, que é a água, mas faltam recursos para os produtores fazerem investimentos nas suas propriedades. Nós temos o principal subsídio para a irrigação, que é a água. O segundo é terra, nós temos disponível. Mas nós enfrentamos uma burocracia muito grande na parte de legislação ambiental, liberação das outorgas e autorizações para a instalação dos equipamentos de irrigação. Então isso é um fato e que nós precisamos corrigir rapidamente. Depois nós temos outras limitações, que é a distribuição de energia elétrica para o acionamento desses pivôs. Então, são alguns entraves que nós precisamos solucionar, mitigar ou reduzir para aumentar a irrigada. Potencial de irrigação nós temos muito. Nós estamos falando de uma atividade que o investimento ele é feito 100% pelos produtores, ou seja, o investimento privado. Não existe um investimento governamental, nem incentivo governamental para a instalação de equipamentos de irrigação. E qual a dificuldade os produtores têm? Não é crédito, porque eles podem utilizar os seus próprios recursos para fazer o investimento em irrigação, porque a capacidade de retorno do investimento é muito rápida. Eu estou falando em 2 ou 3 anos. Então você investe um valor aí similar a 10, 20% do valor da terra, mas você recupera esse investimento em 2, 3 anos com um aumento de produtividade. Veja, não só o aumento de produtividade é importante para esse produtor, mas a segurança que uma produtividade mínima que ele vai obter nesse campo, que vai garantizar a estabilidade financeira da propriedade dele. Então é um seguro agrícola que está adquirindo. Um levantamento da WWF mostra que ao longo das últimas décadas, vários animais silvestres estão entrando em extinção. O assunto é um dos principais temas que devem ser debatidos durante a Cúpula da Biodiversidade, que acontece em dezembro no Canadá. A reportagem é de Berenice Leite. O relatório da Living Planet, divulgado pela organização não governamental WWF, sugere que é necessária uma ação urgente se quiserem reverter a perda da natureza. Entre os principais fatores que têm contribuído para a redução de espécies selvagens está a emissão de gás carbônico, que impacta diretamente no aquecimento global. O relatório aponta ainda que a população mundial de espécies selvagens sofreu desde a década de 70 uma redução de 69% provocada por causas humanas, sendo que as populações mais fragilizadas ficam no centro e no sul do continente americano. Um encontro com os principais líderes mundiais está previsto para o mês de dezembro. A expectativa é que seja feito um acordo durante a Cúpula da Biodiversidade no Canadá. Em novembro, o Brasil participa da COP27, onde os países reafirmam seus compromissos em torno do Acordo de Paris, que tem o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, como o dióxido de carbono. Nesse encontro, o governo brasileiro pretende se lançar como fonte de energia renovável para o planeta, em busca de investimentos internacionais. De Brasília, Berenice Leite. É hora de conferir os destaques da previsão do tempo para todo o Brasil com a Júlia Marques. Júlia, muito bom dia para você. Vinícius, bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. No Centro-Oeste, a terça-feira começa com chuva forte em partes de Mato Grosso do Sul. A precipitação também chega volumosa para quem mora no sul de Goiás e boa parte de Mato Grosso. Há até risco para temporais no período da tarde, com granizo e rajadas de vento.
No sudeste, chove forte com temporais pelo estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e no centro-oeste do Rio de Janeiro. Já pelo centro-leste e norte do Espírito Santo, as precipitações são mais leves. Nas demais áreas, tempo firme. Indo agora para o Nordeste, muita nebulosidade e chuva em partes do Rio Grande do Norte, também Sergipe e no sul da Bahia. No interior, o tempo é firme e muito seco. Na região norte, as chuvas seguem bem concentradas sobre o Amazonas, Acre, Rondônia e tem altos volumes. Tempo seco somente para quem mora no centro-sul do Tocantins. Agora, indo para o sul, o dia começa por lá com o céu bem encoberto e temporais no centro-leste de Santa Catarina e em todo o estado do Paraná, com risco até de granizo e ventania. Tempo firme no oeste do Rio Grande do Sul. Vinícius, daqui a pouco trago mais detalhes do tempo. É com você. No próximo sábado, às 11 horas da manhã, vai ser realizado o leilão das fazendas Ouro Branco, transmitido pelo Canal do Boi. E no meio dos 120 touros que estão no catálogo organizado pela Central Leilões, tem um componente que ajuda a beça na produtividade desse Nelore, o temperamento. É o que você confere nos grandes criatórios. Dizem que o Nelore é bravo. Dá uma olhada nos touros a campo das fazendas Ouro Branco. Esse temperamento dócil é metade do caminho andado para a produtividade e qualidade de carne que esses reprodutores passarão para suas progênies, além de ser um benefício para o manejo da fazenda. Para vocês é muito mais segurança trabalhar com uma torama mansa dessa, né, Zé? É, o gado, exatamente, o gado está muito qualificado, gado manso, né? Está investindo sobre a docilidade do gado, sempre essa qualidade. E aí vocês têm, além de segurança, cada ano que passa eles ficam mais dóceis, mais mansos. Mais dóceis, mais mansos. Ano que passa. Bezerrado tá sensacional, manso mesmo. Manso de ser enxerido. Olha esse garrote querendo a câmera. E esse que a Ouro Branco vendeu em julho no seu leilão, foi contratado pela Alta Genetics e na Expogenética em Uberaba, matou a saudade da equipe. Isso é seleção de uma década priorizando as principais características econômicas. Hoje em dia também a docilidade, que está em 120 reprodutores 2019 e 2020 avaliados do leilão Fazendas Ouro Branco. 25 de outubro, sábado, 11 da manhã, com a Central Leilões e o Canal do Boi. Em São Paulo, a agroindústria de ovos e derivados poderão comercializar produtos em todo o país. Empresas de ovos e derivados do estado de São Paulo poderão conseguir adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal e se juntarem às categorias de carnes e pescado. Estamos muito felizes com essa conquista. São Paulo conseguiu a adesão ao CISB neste ano, em março, mas a princípio somente 2 categorias estavam inseridas, somente carne e derivados, sem incluir abate, e pescados. Então agora, e sempre quando ocorre a adesão, é possível ir ampliando o escopo, acrescentando novas categorias. E foi o que aconteceu agora, São Paulo solicitou e foi possível conceder a adesão para uma nova categoria, sendo essa categoria de ovos e derivados. A adesão é concedida pelo Ministério da Agricultura, que avaliou o serviço estadual e constatou que o CISP estava apto a inspecionar as agroindústrias. Na prática, essa mudança significa que as empresas produtoras de carne, pescado, ovos e todos os seus derivados que forem inspecionadas e aprovadas pelo órgão estadual poderão abrir mercado. A adesão ao CISB proporciona que aqueles produtos que antes estavam restritos a uma comercialização só dentro do estado, dentro do estado de São Paulo, atendendo determinadas solicitações técnicas, eles vão poder solicitar essa adesão, vão poder ser indicados pelo Serviço de Inspeção Estadual para a adesão, e essa comercialização vai poder ser feita em todo o território nacional.
A aprovação permite que essas empresas adotem em suas embalagens o CISB, um diferencial que permite vender o produto em todo o território nacional. Nós sabemos que o estado de São Paulo tem uma produção de ovos, né, e derivados bastante significativa. Nós sabemos que há demanda, né, para isso. Então, todas essas empresas registradas no Serviço de Inspeção Estadual devem procurar o Serviço de Inspeção Estadual, atender aquilo que é solicitado, né, e com isso o Serviço de Inspeção Estadual indica esse estabelecimento. Determinadas características, determinadas exigências devem ser cumpridas para que isso possa ser executado. O impacto é que a gente tem um comércio que antes estava restrito, então o produtor ele vai poder ampliar a sua produção, a sua comercialização. A gente tem uma agregação de valor ao produto. Nós temos também uma fixação, né, da mão de obra do produtor, né? Isso eu acho que cada vez mais há essa necessidade. E temos também uma garantia para o consumidor, né, de que aquele produto é fiscalizado. Então acho que toda a cadeia ganha com esse avanço. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Chegamos na hora de celebrar os 80 anos da raça Tabapuã com um leilão pra lá de especial. Nós vamos conferir agora o convite do Rodolfo Ortelambardi. Gostaria de convidar todos, dia 25 de outubro próximo, 20 horas, leilão 80 anos de T0. Então a gente está trazendo assim o que tem mais novo da geração, né? Então temos uma bezerradinha aqui proveniente de FIV, filha de super precoces. Novilhotas tem até 14, 15 meses para serem trabalhadas já nessa estação. Também filhas de super precoces e dos touros mais consagrados dessas últimas gerações. Vamos ter também pacotes de embrião DT, aspiração, doadora. Então vai ter gado de todas as categorias, para todos os gostos, e contamos com todos vocês para comemorar em conjunto essa data tão especial para a raça. Canal do Boi, Central Leilões, parceiraços de sempre, né? Então até lá, 25, 20 horas, vamos brindar. Participe do Bom Dia Produtor enviando suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp 67998631001. No próximo bloco eu continuo falando de bons negócios aqui pelas lentes do Canal do Boi. É claro que você não pode perder, é daqui a pouco. Bom Dia Produtor de volta, agora com imagens ao vivo de Curitiba, no Paraná. Previsão de chuvas ao longo do dia, inclusive chove por lá nesse exato momento, mas existe expectativa para alguns períodos de melhoria durante o dia. O volume de chuva previsto é de 24 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 13 graus e a máxima de 18 graus. São 8 horas e 1 minuto, horário de Brasília, estamos de volta com Bom Dia Produtor. O enfesamento do milho tem avançado e está preocupando os agricultores. A doença é considerada atualmente o principal desafio para o produtor de milho no Brasil. O enfesamento do milho é uma doença transmitida pela cigarrinha, doença de difícil controle e que vem trazendo preocupação para os produtores paranaenses. Nós vamos conversar com Michele Silva, ela é pesquisadora do IDR Paraná. Michele, satisfação conversar com você. Quais são os pontos que o produtor deve prestar atenção para diminuir os problemas do enfesamento? Como já é bem conhecido, não é apenas uma ação que a gente consegue fazer para controlar o enfesamento do milho. Então, antes de tudo, é necessário usar uma semente que seja tratada e, de preferência, que tenha uma genética que seja um pouco mais resistente ao enfesamento. Além disso, a planta tem que ser pulverizada com inseticidas químicos cerca de 15 dias após a emergência, sendo que esse químico tem que ser rotacionado com os inseticidas biológicos, visando diminuir a população das cigarrinhas. Outra coisa que é importante é a sincronização da pulverização, porque se um produtor pulverizar, as cigarrinhas elas podem fugir de uma área com a pulverização, migrando para uma área que está sem o veneno e em seguida ela retorna para essa área quando passar o efeito do veneno. E o problema está muito sério, vocês estão detectando isso, aumento desse problema no campo?
Sim, nós temos observado que nessa última safrinha houve queda na produção, né? Eram esperados cerca de 100 sacos por hectare e teve uma média de aproximadamente 80. E tudo isso tem sido atribuído à presença da cigarrinha no campo. A transmissão da doença do enfesamento pela cigarrinha ocorre principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento da planta. Uma importante medida de controle é eliminar as plantas espontâneas que permanecem na lavoura na entre-safra. Agora que estamos iniciando a semeadura da safra verão, é muito importante tomar cuidado com as plantas espontâneas, conhecidas também como tigueras, porque a presença delas nas lavouras serve de reservatório tanto para as cigarrinhas quanto para os 4 patógenos que ela pode transmitir para o milho. Ok, doutora Michele, obrigado pelas informações. Então, o enfesamento do milho aí transmitido pela cigarrinha é um problema sério, não só no Paraná, mas todas as regiões produtoras de milho aqui no Brasil. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Você acompanha agora uma reportagem que mostra sobre uma pesquisa que tem monitorado áreas infectadas pela cigarrinha do milho no Mato Grosso. Olá! Recentemente, um estudo foi realizado pela Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, mais conhecida como Fundação Rio Verde. Apontou que, apesar da alta infestação da cigarrinha do milho, o resultado para a presença de enfesamento nas folhas foi considerado baixo. Eu converso agora com a responsável técnica pelo setor de entomologia da Fundação, engenheira agrônoma Emily Gouveia, que nos traz mais informações. Olá, Emily, seja muito bem-vinda, obrigado aí por nos conceder essa entrevista. Olá, Pacheco, olá a todos. Tenham todos uma boa semana aí, né? E vamos dialogar aí a respeito desse complexo enfesamento das cigarrinhas aí. Ok, Emily. Nas áreas monitoradas pelo seu estudo, aí as amostras de folhas analisadas no laboratório, haviam plantas com doenças? Sim, Pacheco, nós monitoramos cerca de 12 áreas aqui no município de Lucas do Rio Verde, e dentro das áreas que nós monitoramos, em relação à cigarrinha, nós tivemos coletas na prévia 30 e 60 dias após a instalação das armadilhas, e essas amostras que nós mandamos para fazer análise molecular, não foi identificado em nenhuma das amostras dessas 12 áreas monitoradas a presença de pelo menos um agente patológico do complexo de enfesamento, vírus ou bactérias. Mas, de forma complementar, nós realizamos análise molecular de tecido foliar. Então, ali próximo da fase de enchimento de grãos, nós mandamos amostras de folhas dessas 12 áreas e nós identificamos que das 12 áreas monitoradas, 5 apresentaram resultado positivo para pelo menos um das doenças do complexo de enfesamento. Ô, Emily, você falou que foi em 12 áreas aí na região de Lucas do Rio Verde, onde está situado aí a fundação, certo? Isso. Essa pesquisa, ela não seria melhor se ela fosse mais abrangente em outras regiões, porque o Mato Grosso é um estado de dimensão continental, né? E a gente observa que outras pesquisas aí estão considerando que o enfesamento está presente ali e o ataque é severo. Sim, então, a princípio, esse projeto foi uma idealização da Fundação Rio Verde com o Sindicato dos Produtores daqui do município, em parceria também com a ProSoja Mato Grosso. Nós tivemos essa preocupação porque havia algumas áreas de milho safra que estavam crescendo aqui na região, principalmente aqui no município, e a partir disso nós idealizamos o projeto. Então, nós monitoramos áreas próximas da área de milho verão, próximos à área de milho semente e próximos, distantes dessas duas áreas também, para verificar se já está tendo impacto dessa questão da produção de milho verão ou não nas lavouras de segunda safra aqui do município. Ô, Emily, a cigarrinha se instala lá na fase inicial da planta, né, no cartucho do milho, por exemplo, né? Ali ela infecta, né, solta essas bactérias.
e ela vai se manifestar na fase adulta, porque fica lá como se fosse na corrente sanguínea da planta, né? E na fase adulta, como mensurar a perda de produtividade num caso desse, Emily? De maneira geral, nós temos vários atributos que a gente pode mensurar. A gente pode identificar plantas com nanismo, né, que reduzem o porte do seu crescimento. Na maioria das vezes, a gente faz avaliação de massa de 1000 grãos, pega a espiga da planta, conta o número de linhas e o número de grãos na linha das espigas de milho. Na maioria das vezes, o enfesamento, quando mais severo, ele causa grãos xoxos, redução do tamanho da espiga. Então, isso são fatores na questão de determinação de produtividade que a gente pode estar avaliando. Ô Emily, nesse caso, então, qual seria o melhor manejo para conter essa doença? Bom, Pacheco, de maneira geral, a gente sabe que existem diversas estratégias para se realizar o controle da cigarrinha. E na maioria das vezes, os produtores têm realizado o controle químico de forma muito intensiva. Só que essa utilização de inseticidas químicos, ela não garante que você não vai ter enfesamento na tua lavoura. Então, de maneira geral, é sempre importante preconizar um plantio dentro da janela mais adotada na região, utilizar inseticidas químicos e biológicos também. Hoje nós temos produtos à base de Isária e de Bovéria, que já estão registrados pelo Ministério da Agricultura. Também entender que esses produtos biológicos, eles têm algumas especificidades no momento da aplicação, que você aplicar 1 ou 2 vezes, a depender de condições que não favorecem o desenvolvimento, você pode comprometer. Ok, Emily, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigada a você, Pacheco, estamos sempre à disposição e avante a agricultura. Obrigado. Acabei de conversar com a engenheira agrônoma e pesquisadora da Fundação Rio Verde. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. De volta com a previsão do tempo, Júlia Marques trazendo os destaques para todo o Brasil no Agroclima. Estou de volta, Vinícius, agora para dar mais detalhes sobre os temporais que atingem o centro-sul do país. O município de Dois Vizinhos, Paraná, é um importante produtor agropecuário. Inclusive, foi um dos municípios mais atingidos pelas chuvas fortes. Muitas pessoas ficaram desalojadas e cerca de 280 tiveram suas moradias danificadas. O acesso às áreas rurais também tem sido difícil aos produtores, com ruas cheias de atoleiros e muita lama. Entre esta terça e quarta, a chuva é mais pontual na cidade, mas os temporais voltam a preocupar a partir de quinta, quando mais de 40 milímetros são aguardados na cidade. E atenção, pois a chuva vem forte, com ventania e trovoadas, e não se descarta granizo. Além do estado paranaense, Santa Catarina também deve ser atingida por essas precipitações. Essa chuvarada é decorrente da frequente presença de cavados meteorológicos entre Argentina, Paraguai e oeste da região sul, aos quais formam aí nuvens muito carregadas que vêm atingindo fortemente esses estados. Já para quem mora no Rio Grande do Sul, a situação é um pouco mais confortável, pois há boa umidade em solo para semeaduras e plantios, e mesmo com a previsão de chuvarada nestes dias, os volumes são baixos. Na região da Campanha, em 15 dias, a previsão é de 42 milímetros. Esse tempo mais aberto e com períodos de radiação solar ajudam aí as atividades e manejo em campo, quanto na germinação das lavouras de verão recém-instaladas. Falando em dias mais claros, o Centro-Oeste vive de contrastes, viu? Ar muito seco e quente sobre Goiás, Distrito Federal e Centro-Leste de Mato Grosso, que tem se tornado aí dias secos, baixos índices de umidade do ar e calor extremo. Assim como acontece no Paraná, o município de Maracaju começa a semana com pancada de chuva isolada e acumulados mais baixos, com destaque na quinta, que tem aí possibilidade de temporais e volumes altos, além de chuva forte e ventania. Na região norte, o destaque é para os mais de 50 milímetros de chuva, no Acre e em Rondônia. Inclusive, o estado rondoniense, a chuva é bem-vinda para a reposição da umidade em solo. Tanto o estado como o Amapá, Pará e Tocantins têm os piores índices de umidade em solo, com valores entre 10% e 30%.
Já para quem mora no oeste do Amazonas, tem chuva mais forte e volumosa, o que já deixa o solo encharcado. No Nordeste, o solo está totalmente seco, especialmente nas áreas mais afastadas da costa. A estiagem agrícola passa dos 150 dias em áreas do sul da Bahia, como na região de Guanambi. Lembrando que as precipitações de primavera ainda não chegaram à região. E olha só, a partir deste final de semana, a chuva voltará a alcançar o estado baiano, com a formação de um corredor de umidade voltado mais ao norte do país. Com isso, há previsão sim de pancadas de chuva no sul, oeste e leste da Bahia e também em praticamente todo o Maranhão e partes do Piauí. Essas primeiras pancadas não conseguem mudar o cenário de capacidade hídrica, pois são rapidamente absorvidas pelo solo. Mas ainda assim, as atividades de plantio da soja avançam em áreas do Mato Piba. Para finalizar, vamos dar uma olhada no Sudeste, que deve ter uma semana aí com pouca chuva sobre grande parte de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Já para quem mora no estado de São Paulo e no sul de Minas, as pancadas são bem isoladas. Inclusive, há sim condições hídricas e as chuvas pontuais favorecem as atividades em campo nessas áreas, que avançam bem, como o plantio de milho e soja. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. Previsão do tempo hoje vai para o José de Prados, Minas Gerais. José, muito obrigada por sempre acompanhar as nossas previsões. Olha só, hoje nos próximos 3 dias, a previsão indica pancadas de chuva com possíveis trovoadas. A máxima de hoje, 24 graus e a mínima fica ali na casa dos 12. Essa outra previsão vai para o Jovem Alves, de Bom Jardim de Goiás. Jovem, muito obrigada por participar conosco. Hoje o dia é de sol entre algumas nuvens. Amanhã e quinta tem pancada de chuva com possíveis trovoadas. Na sexta o tempo fica mais nublado e chuvoso. Vamos dar uma olhada então nas temperaturas? A máxima para hoje 38 e a mínima fica na casa dos 25 graus. Ficou interessado em saber como fica a previsão para a sua cidade? Então mande uma mensagem de texto, áudio ou até mesmo vídeo para o nosso número 67 99264 7810. Não deixe de participar, hein? Tô te esperando. A capacidade de produção de biocombustíveis na região sul do Brasil poderá ser ampliada com o investimento feito pela BS Bios, em parceria com cooperativas gaúchas, na primeira usina de etanol de grande escala do Rio Grande do Sul. A expectativa é que a primeira usina de etanol inicie a produção utilizando a sua capacidade máxima. Com o aumento em mais de 30% da área cultivada para o trigo na região do Alto Jacuí, o etanol surge como uma alternativa de comercialização para os triticultores gaúchos. Parcerias estão sendo feitas entre cooperativas e a empresa BS Bios, maior produtora de biodiesel do Brasil. Nós devemos investir em torno de 300 milhões, vamos gerar aí 150 empregos diretos e vamos produzir 220 milhões de litros de etanol por ano. Nós importamos cerca de 99% do etanol que consumimos e com esse projeto nós vamos reduzir em 23% a importação de etanol, beneficiando o estado porque nós vamos deixar de enviar ICMS para outros estados e gerando ICMS dentro do estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós assinamos então um protocolo de intenções que a BS Bios vai construir uma fábrica de etanol baseado no fornecimento de trigo e com certeza vai ter mais uma alternativa para nós. E nós assinamos um protocolo com a BS Bios no sentido de nós ser fornecedores de matéria-prima, a primeira a se credenciar, a ser fornecedor de matéria-prima do trigo, porque nós já temos uma grande parceria com a Biotrigo, que é a que tem as variedades de trigo, já tem 2 variedades, com mais amido, que é o que precisa. O trigo surge como protagonista tanto para a panificação, exportação ou para a produção de etanol, já que houve uma classificação e melhoramento nas sementes.
Nós que já lançamos 2 variedades de trigo que já estão protocoladas, que já estão registradas no Ministério da Agricultura, que é o BS Etanol e o BS Etanol 8, para a produção de trigo. São 2 variedades que têm mais amido e com isso produz mais etanol por tonelada de trigo produzido. O trigo vai ser direcionado para a produção de etanol dessas 2 variedades, mas claro que nós vamos utilizar trigo de outras variedades que já são produzidos no Rio Grande do Sul. Outro importante benefício que nós temos é que nós somos mais uma opção de liquidez. Hoje o produtor gaúcho vende o trigo para o mercado interno, vende o trigo para exportação, vende o trigo para as fábricas de rações e a partir de final de 24 vai ter também a opção do etanol. Um relatório divulgado pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura mostra que a China deve aumentar a demanda de importação de carne suína brasileira para o próximo ano. Além disso, o Brasil deve seguir ampliando as suas vendas para outros países do Sudeste Asiático e da América do Sul. Você vai entender a partir de agora os fatores que influenciam nessa expectativa e que trazem impacto direto na produção brasileira. Reportagem de Berenice Leite. O Brasil deve se manter em 4º lugar no ranking entre os maiores exportadores de carne suína em 2023, seguindo responsável por uma fatia de 10% na participação do mercado. As exportações de carne suína devem subir 3% no ano que vem em relação a 2022, com volumes robustos embarcados para a América do Sul, Sudeste Asiático, incluindo também as Filipinas, onde a peste suína africana comprometeu a produção. A China deve permanecer como principal destino do Brasil, mas as importações totais de carne suína devem cair devido ao aumento da produção local. De Brasília, Berenice Leite. A raça Tabapuã completa neste ano 80 anos de história e para celebrar vai ser realizado um evento muito especial. O leilão 80 anos de T0, córrego de Santa Cecília e convidados, marcado para o dia 25 de outubro, terça-feira, 8 da noite, com realização da Central Leilões e transmissão Canal do Boi. Oferta de 30 lotes de Tabapuã de precisão com o que há de mais moderno nesse zebuíno brasileiro. Ele foi o primeiro Tabapuã da história. E por ser eterno, ganhou como celebração um leilão só dele. Ou melhor, da influência que ele ainda tem na raça criada desde que ele se tornou o primeiro registro em 1942. E que motivou a Fazenda Córrego da Santa Cecília a promover com alguns de seus convidados o leilão 80 anos de T0, que o Canal do Boi mostra às 8 da noite deste 25 de outubro. Um presente do mercador de gado português Júlio do Vale à família de Charles Arthur e Dona Isabel Lerro Ortenblad, em 1941, deu origem a esse zebuíno brasileiro, graças aos resultados que aquele mocho nacional tinha apresentado logo em sua primeira geração de filhos, estudado que foi por pesquisadores convocados por Alberto e Rodolfo Ortenblad para validar a raça que estava nascendo na cidade de Tabapuã. Gozado olhar para trás e ver 80 anos de seleção, 80 anos é ano pra caramba, né? E o legal é que, assim, começou por causa de que o T0 imprimiu muito. A primeira geração dele com a vacada Nelore aguzeratada deu uma produção muito parecida com ele. E aí que encheu os olhos do meu avô e do meu tio-avô e chamaram uns geneticistas desde o Marco Zero e mostraram, e todo mundo ficou impressionado com o quanto que ele imprimia, né? Que é a prepotência genética que eles falam. E aí sim, fizeram todo um trabalho zootécnico em cima de ponderal, de pesagem das primeiras gerações e tudo. Então foi uma raça que foi testada e provada desde o primeiro acasalamento. Acho que por isso que foi a primeira raça reconhecidamente brasileira, junto ao Ministério. Então acho que tem todo um mérito de ter sido assim, provada desde o zero, do Marco Zero, né? Mas principalmente pela fixação de características que foram consolidando ao longo dos anos esse tipo mocho que passou a ser bem visto, graças também ao baixo índice de perdas quando começou no país o transporte rodoviário, e que ainda, e principalmente, tinha no campo alto rendimento, ganho de peso, fertilidade, precocidade e um temperamento que complementa esse pacote. 80 anos não é uma data que se comemora com muita frequência, mesmo no Brasil, ainda mais em pecuária.
É por isso que toda a influência que um personagem que chega a essa marca histórica na pecuária brasileira acaba mostrando no que está no presente o que pode vir para mais 80 anos de futuro. Por isso esse leilão foi pensado com a juventude de um rebanho que ainda tem muito para fornecer para manter a influência de alguém que foi T0, mas que já se multiplicou pelo Brasil graças à solidez de uma raça que cresceu com sustentabilidade dentro do zebu brasileiro. Estamos aí com tecnologias novas, temos bezerros de FIV, temos aspirações, temos embriões DT, então a gente também está agregando tecnologia e colocando nesse leilão 80 anos aí para mostrar o que tem de melhor aí da raça, o que tem de melhor, de mais moderno, junto com os nossos parceiros, né, temos convidados parceiros que ajudaram a construir a história da raça e que ajudam e fazem o Tabapuã estar onde está, né? A gente quis colocar no leilão o que a gente tinha de mais atual, né? Então a gente pegou, assim, novilhotas, filhas de super precoce, né, que o pessoal vai trabalhar na estação, e pegamos FIVs de super precoce. Então vem uma geração nova aí para quem quiser, vamos supor, o pessoal que quer de pista, quer pegar e dar continuidade, vai servir. Quem quer fazer doadora e propagar, entendeu? Porque a gente pegou da cabeceira do rebanho da fazenda, porque é uma homenagem, uma gratidão de ter chegado até aqui, né, com 80 anos. Quer dizer, não é fácil você comemorar 80 anos em nenhuma circunstância. Para comemorar tem que comemorar bem. Esse leilão está bem carregado. Está bem carregado, uma homenagem mesmo, um leilão para marcar história aí, para a gente continuar por muitos anos aí, essa seleção. Quem quer fazer parte dessa história não pode deixar de acompanhar e investir no leilão 80 anos de T0, Córrego da Santa Cecília e convidados. Bezerrada de FIV. Novilhas, filhas de super precoce. Aspiração de doadoras, embriões. 30 lotes de Tabapuã de precisão, com um ritmo pautado em uma só melodia, a da super precocidade, que mistura o passado de história com a modernidade de um presente que vai garantir o futuro. 25 de outubro, terça, 8 da noite, com a Central Leilões e o Canal do Boi. E para você que quiser mais informações, é só dar um pulo no portal sba1.com. Lá você confere toda a nossa agenda de eventos completa, todos os leilões que serão transmitidos pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. E claro, além de fazer bons negócios, você tem atualizações em tempo real de todas as notícias que movimentam o setor dentro e fora do Brasil. Melhoramento genético, cotação, preço da soja, análise de mercado, tudo, e você confere com exclusividade nos programas do Canal do Boi e no portal sba1.com, além, claro, da previsão do tempo. Você também confere os podcasts divulgados aí durante a nossa programação, tudo disponível para você em tempo real no portal sba1.com. Se você ainda não conhece o nosso portal, dá uma passadinha lá, tudo preparado aí com todo carinho para você. Tem os programas disponibilizados na íntegra. sba1.com é o endereço certo onde você encontra os principais destaques do agronegócio no Brasil. Quero agradecer a sua companhia aqui no Bom Dia Produtor. Lembrando que amanhã, às 7 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília, o Bom Dia Produtor está de volta. Daqui a pouco, o nosso programa já fica disponível também no canal do YouTube na íntegra, para você rever as principais reportagens e ficar por dentro de tudo que foi comentado aqui nessa edição do Bom Dia Produtor. Você nos acompanha pelas mídias sociais, no Facebook somos Canal do Boi, temos o nosso aplicativo SBA Play, lá no Instagram somos @Canal do Boi 1, e você também pode dar um pulinho no site, mais uma vez reforçando para você, sba1.com. Muito obrigado pela sua companhia, você fica agora aí com mais destaques da nossa programação, e amanhã a gente está de volta aqui no Bom Dia Produtor. É claro que eu estou esperando você, não perde. Até amanhã, tchau, tchau.